Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho com a bênção de Deus e de Jesus. Esses trabalhos maravilhosos que fazemos e levamos aos lares, às pessoas, a nós todos, As gravações, as palestras, são importantíssimos para que possamos manter a alegria, a paz, a boa convivência no nosso lar, a boa convivência com os nossos irmãos que não estão ainda da mesma lei de sintonia, mas na verdade são nossos irmãos. E como nossos irmãos, temos que estar trazendo eles para perto. Se não podemos trazê-los para perto em questões afetivas, que estejamos trazendo através das preces, das orações, amando-nos uns aos outros, porque é isso que Jesus nos disse, é isso que Jesus nos deixou, o amor, porque só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. E hoje vamos aproveitar então para ter a palestra do nosso irmão Fernando, que vai falar sobre o Cristo Consolador. Fernando, boa palestra para você, que Deus te ilumine, te ampare, te proteja nesta grande palestra que você vai nos dar e possamos estar buscando desta palestra que você vai nos fazer toda a essência maravilhosa e divina, não só das palavras, mas também dos sentimentos. Que Deus envolva todos nós, que a paz de Jesus esteja com todos nós e boa palestra. Que assim seja. Olá, boa noite. Meu nome é Fernando e peço licença para entrar em sua casa. Tenho um assunto muito importante. Quero falar de um jovem que revolucionou o nosso planeta. Quero falar de um homem que transformou com seus atos e suas palavras todo o nosso modo de viver. Quero falar de Jesus. E quero falar de Jesus sob a ótica do Espiritismo, o Consolador. Quero agradecer aos irmãos e irmãs da Instituição Beneficente José de Mococa, que nos permitiu a oportunidade de estarmos aqui conversando. Vamos ver o que acontecia na velha Jerusalém de há 2000 anos atrás. Jerusalém estava, naquela época, sob o jugo do Império Romano. O Império Romano cobrava altos impostos e no povo hebreu, que acreditava num Deus único, que tinha como um corolário de leis a lei mosaica com seus 613 mandamentos, os 10 mandamentos da montanha, do decálogo, mais outros tantos, e formavam ali os mandamentos, as leis de Deus. Essa terra organizada de maneira religiosa, o Estado teocrático, é essa terra que recebe a visita de Jesus e é no meio do povo hebreu que Jesus vem semear suas sementes de luz e de amor. E só por isso já deu motivo para muita confusão. Claro, porque o amor, naquele tempo, ele era menosprezado como um sentimento próprio das mulheres. Coisa de homem que homem não chora, homem que homem não ama. Então, o sentimento amor era um sentimento menosprezado, um sentimento relacionado às mulheres, num lugar, uma sociedade patriarcal, agrária, teocêntrica, teocrática. Pois bem, na velha Torá, o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, nós encontramos mais de 6.000 passagens em que existe homicídio, guerras, destruição. Uma passagenzinha no Deuteronômio, no capítulo 21, que eu preciso ler aqui para que nós possamos entender em que contexto Jesus colocava a sua mensagem, o seu evangelho. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículos de 18 a 21. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções,
seu pai e sua mãe tomá-lo-ão e o levarão aos anciãos da cidade à porta da localidade onde habitam. Eles dirão: este é o nosso filho indócil e rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na dissolução. Percebam aí, um jovem que dá problema, embriaga-se e vive uma vida de luxúria e prazeres, na devassidão. No Deuteronômio, a divindade orienta que os pais levem esse filho até os anciões. E agora vamos ao versículo 21, ver o desfecho. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Era para levar o filho para ser apedrejado até a morte pelos homens da localidade. Antes disso, no capítulo 20 de Deuteronômio, está dizendo o seguinte: quando se aproximarem de uma cidade para guerreá-la, oferece primeiramente a paz. Se aceitarem a paz e abrirem as portas para ti, toda a população te pagará tributo e te servirá. Isso é, serão servos. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás. E quando o Senhor teu Deus te houver entregue nas mãos, passará a fio de espada todos os varões que nela houver, matando todos os homens. E finaliza: só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que se encontrar na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Percebam que a Torá, a Bíblia hebraica, apresentava um Deus comandante dos exércitos, que mandava passar a fio de espada todos os inimigos, que se eles aceitassem a paz, seriam servos, escravos, pagando tributo. Pois bem, é nesse contexto, nesse pano de fundo, que Jesus vem anunciando um novo reino, que não era o reino de Roma, nem o reino de Israel. Era um reino onde os humilhados seriam exaltados, os que sofriam seriam amparados, da narrativa que ele demonstrou no Sermão da Montanha. Outra coisa importante para lembrar e reafirmar é que naquela época, como tinha que pagar grandes impostos para o Império Romano, através do sistema de cobrança de impostos, os pequenos agricultores se endividavam, não conseguiam pagar, perdiam as terras. E pior, se não conseguissem pagar as suas dívidas, se transformavam em escravos. Poderiam ser presos e se transformar em escravos. E poderiam ter os filhos ou a própria esposa vendido como escravo para poder quitar a dívida. Essa sociedade em que se mandava apedrejar o filho rebelde ou a mulher adúltera. Essa sociedade em que a violência estava institucionalizada, em que a violência ela fazia parte do aparato do Estado. Hoje também é. Mas naquela época as pessoas apedrejavam as outras na praça pública. Deus mandava matar. E que Jesus chega, oferece um reino que é maior. Maior que o reino do Império Romano, que o reino de Israel, e que para adentrar esse reino, que não era deste mundo, era preciso amar os inimigos. Era preciso perdoar 70 vezes 7 vezes, isto é, o perdão infinito. Era preciso voltar, se reconciliar com o seu irmão e depois se dirigir ao templo. A velha Torá traz nos seus escritos
mais de 6.000 passagens de homicídios, guerras e destruição. E se somássemos tudo, daria mais de 1.200.000 pessoas. Isso tirando o dilúvio. Desconta o dilúvio. Claro que historicamente há contestações se isso é verídico ou se isso faz parte das tradições do povo hebraico. Mas o que eu quero dizer é que o pano de fundo da sociedade onde Jesus foi estabelecer o seu evangelho era esse: o Senhor dos Exércitos. E Jesus começa a chamar esse Deus, esse Senhor dos Exércitos, Senhor das Estrelas, ele começa a chamar esse Deus de Pai, de Paizinho. E mais, ele vem trazer a lei do amor. E João, em seus escritos, diz a seguinte frase maravilhosa: quem não ama verdadeiramente não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja só, o Deus do Deuteronômio, que manda passar a fio de espada, manda escravizar mulheres e crianças, na visão do Cristo, de Jesus, é outra colocação. É um Deus de amor, um Deus de piedade, um Deus justo, um Deus bom. Pois bem, tem uma passagem interessante que muita gente conhece, para nós entendermos como pensava o morador, a moradora da velha Israel. No reinado de Salomão, 2 mulheres reclamam a guarda de uma criança. As 2 dizendo que eram filho biológico, cada uma dizendo que o filho era dela. Porque uma delas tinha parido um filho que havia morrido e estavam lá, levadas à presença do rei Salomão. Salomão diz o seguinte ao guarda: corte a criança em 2 pedaços e entregue um pedaço a cada mulher. Dito isso, a mãe verdadeira, que ama verdadeiramente o seu filho, diz o seguinte: majestade, não precisa matar a criança. Deixe com ela. Aí Salomão reconhece quem era a mulher que verdadeiramente amava aquela criança, porque a outra falava, vamos cortar mesmo. Então reconheceu a mãe. O importante não é de saber se Salomão ia mandar cortar ou não a criança ao meio, não. Mas é que as mulheres acreditavam nisso. Se acreditavam, é porque era perfeitamente possível. Essa era a velha Israel. Essa era a velha Jerusalém, que Jesus escolhe como palco da implantação do seu evangelho. E Jesus, ele chega e a primeira coisa que ele faz, ele chega e ele monta um grupo de pessoas do povo. Pescadores, cobradores de impostos, pequenos comerciantes. E através desses apóstolos, ele começa a difundir as suas ideias. Ideias de um reino imaterial, de um Deus que é amor, de que os homens precisam se colocar no lugar das outras pessoas, que nós devemos amar os nossos inimigos. Lembrando que a palavra amor tem 3 jeitos do grego. E o grego foi um dos idiomas que foi escrito o Evangelho. Eros, o amor carnal, Philos e ágape. E ágape, o amor incondicional, de enxergar no outro a mim mesmo, de enxergar no outro os potenciais de crescimento, de enxergar no outro também um filho de Deus. É esse amor, ágape, que Jesus exorta aos seus seguidores a sentir, perdoar as ofensas, se colocar no lugar dos outros. Jesus,
o Cristo Consolador, que vai para Samaria e no poço de Jacó, ele chega e uma mulher vem pegar a água do poço de Jacó. Jesus, judeu que era proibido de conversar com os samaritanos. Jesus, judeu que era, não poderia conversar com os samaritanos, porque os samaritanos e os judeus não se conversavam. Pois bem, Jesus diz à mulher, dá-me água. E a mulher diz, como tu, um judeu, conversa comigo? E eles entabolam uma conversa e Jesus diz que ela tinha 5 maridos e que ela realmente havia sido esposa de 5 maridos e não estava casada. Então Jesus começa a falar várias coisas da vida dela e ela fica maravilhada de encontrar ali um judeu profeta. E ela diz, percebo que tu és profeta. E Jesus diz que ele é o Messias. E que se ela beber da água que ele ofertar, jamais sentirá sede novamente. Porque da água do poço de Jacó, você saciaria a sua sede naquele momento, mas no outro dia estaria com sede novamente. E a água da vida que Jesus disse que ofertava a ela, deixaria saciada eternamente. Porque Jesus oferece essa água da vida, que é a água espiritual, que é a verdade espiritual, que é a luminosidade que existe em todos nós, muitas vezes obumbrada, muitas vezes acanhada, que nós, através dos nossos sentimentos egóicos, a gente não deixa a nossa luz brilhar. Somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, em espírito e inteligência. Jesus oferta a essa mulher a água do Cristo. Oferece a ela o seu reino de amor e de bondade, de luminosidades celestiais. E essa mulher vai até a sua vila e diz, encontrei um judeu profeta, que é o Messias. Um judeu que não poderia conversar com a samaritana. Então Jesus conversa com a samaritana. Jesus ampara a mulher acusada de adultério numa das cenas mais emblemáticas de todo o seu apostolado. Quando Jesus, na praça pública, conversando com os seus seguidores, percebe uma agitação na rua e uma mulher sendo arrastada pelos cabelos, pelas suas vestes, é jogada aos seus pés. E um fariseu diz, mestre, diz Moisés, a lei de Moisés, que a mulher pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? E Jesus, agachado que estava, rabiscando com o dedo na areia, desenhando, não disse nada. Mais uma vez o fariseu inquire Jesus. E tu, o que dizes? Jesus se levanta, encara a todos que estavam na praça pública. E ele diz, aquele dentre vós que estivéis isento do erro, do pecado, que atire a primeira pedra. Na narrativa de João, os mais velhos começaram a se retirar. E em poucos momentos, ninguém mais estava ali para apedrejar aquela mulher. Nesse instante, Jesus se dirige à mulher e pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher responde ao mestre, se foram, Senhor. E Jesus a arremata, eu tampouco vos condeno, vai
mas não peques mais. Quando Jesus pergunta para a mulher onde estão os teus acusadores, ele queria chamar a atenção daquela mulher, porque quando ela foi levada à praça pública, ela mesma, pelos processos de culpa, ela mesma se acusava. E ela sabia que iria ser morta a pedradas. Então a mulher caída no chão, as pessoas já tinham ido embora, e ele lhe pergunta, onde estão os teus acusadores? Para que ela olhasse para dentro de si mesma e visse, foram embora, estou livre, posso recomeçar. E Jesus, vai, não peques mais. Esse é o Cristo, esse é Jesus, esse é o ser que veio nos ensinar a maior lei, a lei mais poderosa do universo, que é a lei do amor. Em determinada feita, quando Jesus se aproximava de Jericó, à entrada da cidade, havia um homem cego desde nascença, chamado no Evangelho de Bartimeu. Bart em hebreu significa filho, filho de Timeu, significando que aquele cego carecia até da própria identidade. O cego, ouvindo o barulho, pergunta aos que estavam próximos, o que está acontecendo? É o Nazareno, é Jesus que está chegando. E Bartimeu, sabedor dos prodígios de que Jesus havia feito, se levanta, lança fora a sua capa, e aí um detalhe, a capa para aquela pessoa representava muito. Alguns interpretam que a capa tinha a insígnia, a capa tinha uma inscrição, aqui está um miserável, era uma espécie de autorização para o exercício da mendicância. Porque uma das leis dos judeus era dar esmolas, tinha que ter mendigo. Então ele lança fora aquela capa que era o ganha-pão dele, que era o sustento dele. E vai tateando às cegas em direção de Jesus. E grita, mestre, mestre. E ele é admoestado. As pessoas mandam que ele se cale, porque era um pobre qualquer. Era um mendigo que estava ali atrapalhando. Então, ele não se cala e ele chama, mestre, mestre, Jesus, Nazareno. E Jesus, diante disso, diz, trazei-mo até aqui. E maravilhoso esse mestre Jesus, que sabedor de tudo aquilo que Bartimeu queria, mesmo assim Jesus pergunta, o que queres? E Bartimeu, ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir uma casa, ele poderia pedir fortuna, ele podia pedir melhores condições de vida. Mas Bartimeu, ele pediu, quero ver. E Jesus, neste momento, restitui a visão a Bartimeu. E Bartimeu começa a enxergar. E todos se maravilharam. E Bartimeu deixa de ser mendigo. Bartimeu deixa de ser o pedinte. E começa uma nova vida, uma nova existência, livre da cegueira, livre da sua mendicância. E aí uma pergunta, quantos de nós não nos agarramos à capa da mendicância e que nós vivemos de migalhas do afeto das pessoas e que nós vivemos de migalhas dos nossos potenciais que não se desenvolvem? Quantos de nós temos medo de enxergar a vida e preferimos a cegueira da nossa acomodação? Pois bem, Jesus é o homem que consolava as pessoas. É o homem que foi indo à casa de Marta e Maria,
se assenta e começa a falar do seu evangelho, e Marta diz: mestre, dizei para Maria me ajudar, porque Marta estava fazendo a faxina na casa para receber as pessoas, os seus convidados. E Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a parte e isso não lhe será tirado. Dizendo que Maria havia escolhido estar no seu evangelho. É um chamamento a todos nós, para que nós ponderemos aquilo que é da matéria e aquilo que é da espiritualidade. Jesus é essa pessoa maravilhosa que acolhe a mulher adúltera, que cura o cego, que chama Marta para o seu evangelho, que ensina Pedro a ser pescador de homens. Jesus é esse que acalma a tempestade, que caminha sobre as águas, que chama a todos nós de seus irmãos. E Jesus nos chama de sal da terra. Vós sois o sal da terra, como elemento incorruptível, como elemento indispensável, como elemento da maior riqueza naquela época, que era o sal. Vós sois a luz do mundo. Olha só, Jesus nos chama a luz do mundo. E fala mais tarde: ide e pregai, fazei as maravilhas em meu nome, curai os trôpegos, alimentai de esperança esse povo sofrido. Num dos escritos de Humberto de Campos, quando Pedro, aos seus 80 anos, é levado para ser crucificado, quem recebe Pedro no plano espiritual é Jesus. E Jesus recebe Pedro nos braços e leva ele por uma região angelical. E cuida de Pedro por 2 semanas. Ao final dessas 2 semanas, Jesus diz a Pedro: Pedro, tenho que ir. Fique aí o tempo que achar necessário para você se refazer. Tenho que ir porque enquanto tiver uma lágrima na terra, eu não descansarei. Imediatamente, Pedro vai com o mestre. Vai para os circos romanos. Vai para os antros onde havia pranto e ranger de dentes, ajudar os espíritos a se libertarem. Jesus é esse ser maravilhoso que nos traz a possibilidade de desenvolvermos os nossos potenciais divinos. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mas Jesus, e ele foi crucificado não pelas curas que ele fazia, mas pelas propostas de autonomia dos pobres e estropiados. Ele conversava com as mulheres, ele conversava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, ele conversava com os pobres, os desajustados, os doentes. E ele falava desse reino maravilhoso. E ele diz o seguinte, uma frase que eu adoro essa frase, que o reino do Senhor, o reino dos céus, não está aqui nem acolá, mas está dentro do coração de cada um. Numa referência clara de que o grande, suntuoso templo de Jerusalém não tinha a exclusividade do intercâmbio com o Supremo consagrado. Que para qualquer um conversar com Deus não dependeria do sumo sacerdote. Que para cada um conversar com Deus era para se recolher em secreto e fazer uma prece verdadeira. É por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele trazia uma sublevação amorosa, uma revolução silenciosa,
pacificante e pacificadora, uma transformação da sociedade a partir da transformação íntima de cada um, o que hoje nós espíritas chamamos de reforma íntima, que não passa apenas de uma evangelização íntima, de nós adotarmos as palavras e a postura do Cristo como referencial norteador da nossa vida. Jesus não pôde falar tudo. E porque nós não tínhamos condições naquela época de absorver as suas palavras de luz e de amor, Ele nos promete um Consolador, que ficaria eternamente conosco, que relembraria as suas palavras e ensinaria muito mais. Pois bem, esse Consolador prometido, em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, em que assina o Espírito intitulado Verdade, é a consumação da promessa do Cristo de que um Consolador Ele enviaria e que ficaria eternamente conosco. E esse Consolador que ficará eternamente conosco é o conhecimento, a sabedoria, a verdade, a revelação trazida pela doutrina que não é dos encarnados, pela doutrina que é dos espíritos, que cumpriu Kardec a tarefa de ordenar, que cumpriu Chico Xavier a tarefa de ampliar, com seus mais de 402 livros publicados, numa vida de exemplo de cristandade incontestável, Chico Xavier. O mundo, depois de Jesus, se transformou. O Império Romano consegue levar as bases do seu evangelho a todo o mundo conhecido. 1/3 da população mundial se denomina cristã. A mensagem do Cristo não está circunscrita apenas nos preceitos cristãos, mas em todas as grandes religiões. E o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra magnânima, maravilhosa, organizada por Kardec, traz em seu bojo, em seu interior, aquilo que o Evangelho de Jesus tem de mais sagrado, que é a sua moral renovadora, que é a sua moral amorosa, que é a notícia de um Deus cósmico, um Deus interplanetário, um Deus de todos os universos possíveis e imaginários, um Deus que é pleno, infinitamente bom e justo, como está nas perguntas do Livro dos Espíritos. A obra de Kardec, trazida pelos Espíritos, vem nos trazer a configuração de um Cristo cósmico, amoroso, que nas palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é um dos espíritos puros que compõem uma comunidade que se reuniu há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás para, das matérias que se desprendiam do Sol, construir as bases para a vida no planeta Terra. Jesus, caminho, verdade e vida, o nosso governador espiritual, aquele que veio até os nossos meios ensinar, explicar e se deixou imolar na cruz infame e ainda pede a Deus, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E realmente não sabíamos. Ele que é o patrocinador do Espírito Verdade, que ele é o patrocinador do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que descortina os véus da morte, ensinando que nós somos seres imortais, seres espirituais, numa vivência material de confraternização, numa vivência material de reatar laços rompidos, numa vivência material de renovar a nossa história. O Espiritismo
vem explicar por que você sofre. O Espiritismo vem nos consolar que uma mãe, quando perde um filho em tenra idade, a despeito da dor implacável, o Espiritismo vem e mostra por que acontece aquilo. Lembro de uma amiga que teve o filho chamado Elias, que aos 2 anos de idade desencarna, porque não conseguia pegar peso para se submeter a uma cirurgia de transplante de fígado. O pequeno Elias, no caixão, às 2 da manhã, momento em que na câmara de velório estava somente a mãe e eu. E aquela mãe zelosa, chorando sobre o filho morto. Passa um lenço umedecido em sua face para limpar uma pequena gota de sangue que ali se formara. Eu, espírita, naquele momento, não encontrei nenhuma palavra, a não ser: estou contigo, estamos juntos. E choramos os dois. O Espiritismo explica, à luz da lógica, à luz de um Deus infinitamente bom e justo, que nós viemos e voltamos no plano material tantas vezes quantas forem necessárias, para reajustarmos-nos perante a vida. Por isso que alguns morrem tão tenra idade e outros têm tão longeva história aqui na Terra. O Espiritismo, essa doutrina de base científica com efeitos luminosos, efeitos amorosos, efeitos morais, religiosos, transforma aquele que a assume como filosofia de vida. Nós nos transformamos em pessoas melhores, não em pessoas boas, não é isso que eu quero dizer, mas em pessoas melhores. Entendemos melhor a vida. O nosso Deus é pleno, é maravilhoso. O nosso Deus é amor. Assim como Jesus ensinava, o nosso Deus vai nos envolver, nos abraçar constantemente, como está descrito no livro Gênesis de Kardec, no capítulo chamado A Providência Divina, onde Kardec situa-nos envolvidos no pensamento amoroso de Deus. Jesus, o Cristo Consolador, que cuida de nós incessantemente. E como na frase que ele diz a Pedro: enquanto houver uma lágrima neste planeta, aqui não descansarei. Ele está ao nosso redor, chefiando as várias e várias equipes de socorro e soerguimento a todos nós quando nós caímos e fraquejamos. Por isso, mais do que nunca, devemos nos lembrar das suas promessas. Toda vez que 2 ou mais estivessem reunidos, ali ele estaria. Pedi e obterei. Batei e se vos abrirá. Busca e acharás. Senhor Jesus, nós vos agradecemos. E eu agradeço essa oportunidade de ter entrado na tua casa. Fica com Deus. E até mais. Que assim seja.